Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Pode Animar. Se for piscar, que pisque agora. Essa é uma das frases que fica muito marcada nesse filme e você entende o porquê ele diz isso no começo do longa. Quem conta essa história é Kubo, o menino que é o personagem principal de Kubo e as Cordas Mágicas, ou Kubo and Two Strings, em inglês, que seria somente as duas cordas, né? E que eu acho que até faz um pouco mais sentido que as cordas mágicas, mas ok. A tradução deixamos para lá e vamos direto ao que interessa, o porquê de assistir Kubo e as Cordas Mágicas. Travis Knight já era um conceituado animador antes de vir a ser diretor do seu primeiro longa, que é esse que eu vos falo, Kubo e as Cordas Mágicas. Ele já tinha sido co-animador de filmes como Coraline, Paranorman e os Box Trolls. Ou seja, se você não conhece Coraline, né, pelo amor, Paranorman também é ali na mesma pegada, e The Box Trolls. Se você sabe de todas essas animações, você sabe que eu vou falar de uma animação em stop motion. Mas aí que está a grande sacada. Mas antes de eu te dizer os 3 motivos para você assistir Kubo e as Cordas Mágicas, eu tenho que falar do que se conta a história. A história é uma história ambientada no Japão, é uma história feita por americanos, mas todo o ambiente dele é no Japão. Então você vai ver as cores, vai ver as festividades, vai ver como as coisas acontecem, como se fosse no Japão feudal, né? Ali um pouco a era Edo. Ele não diz mais ou menos o que era que é, mas a gente tem uma definição pela forma das roupas, das vestimentas. Kubo conta a história de um menino que já no começo ele é salvo pela mãe do seu avô. Sim, o avô materno tentou arrancar os 2 olhos do menino, né? E ele conseguiu arrancar um, e a mãe conseguiu, com a ajuda do até ali desconhecido pai, salvar o menino e levar o menino para longe. Porém, o menino não pode sair à noite, nem ficar até tarde, porque ela conta, se ele ficar, o avô ou o pai dela virá buscá-lo. Então, ele é perseguido pelas irmãs da mãe, pelas tias, né, e pelo avô. A primeira coisa que eu conto, apesar de ser um stop motion, que Knight soube misturar muito bem. É um stop motion fluido, tipo assim, são cenas que você fala assim, apesar de ser, a gente sabe, não sei se você sabe como funciona o stop motion, eu já dei outras indicações de stop motion aqui, mas você grava quadro a quadro. Você põe o boneco de um jeito, é um boneco de massa, você põe ele de um jeito, grava aquele quadro, aí você estica o braço, grava outro quadro, aí você abaixa a mão, guarda outro quadro. Então, se ele faz assim, você tem que fazer filmar, tirar uma foto entre aspas assim, depois tirar uma foto assim, ou melhor, tirar uma foto assim, uma no meio, outra cá, outra no meio, outra cá, e depois na animação fazer assim. Mas Travis Knight foi muito inteligente, e esse é o primeiro ponto que eu venho trazer dessa animação. Ele conseguiu, além de fazer um stop motion muito fluido, ele conseguiu juntar o CG. E você percebe que tem CG, mas é algo... Agora eu vou ser redundante não, mas eu vou ser contraditório. Você percebe que tem CGI, mas você durante o filme não percebe que tem CGI. É como se não tivesse uma transição entre o stop motion e o CGI. Então por isso a história fica fluida, fica bonita e fica muito, mas muito bem desenhada, muito bem desenhada não porque é stop motion, mas o CGI é necessário em algumas horas. Você vê a necessidade do CGI em algumas horas. Outra coisa, o segundo ponto que eu conto dessa história é as cores, a iluminação. Ele sabe muito bem trazer a diferença de momentos. Eu sei que eu já falei que outros longos fazem isso, mas esse também faz muito bem. Porque não é simples, gente, jogar a cor lá e boa. Ah, vamos deixar tudo colorido. Você tem uma diferença, por exemplo, enquanto ele está no mar, o mar revolto, aquela escuridão, aquele mar escuro. Você percebe que o mar tá revolto, é uma coisa, uma cena tensa. E ao mesmo tempo, por exemplo, da vila onde ele mora, é colorido, é bonito, é festoso. Você percebe que ali
tem a festa, né? Tem a festa dele, né? Tem a festa ali que eles estão fazendo, né? Então, isso é o segundo ponto que eu venho deixar. E o terceiro ponto que eu venho deixar desse longa é justamente a história. A história, ela é muito bem contada, os personagens são muito bem descritos e o que ela quer trazer é uma verdade, né? Que é enxergar o que não é simples de olhar, né? A possibilidade de se encontrar a beleza nas coisas mais simples da vida. E é isso que a história vem contar, e é isso que eu acho que é o terceiro ponto, e não posso dizer, não vou dizer que é o mais forte, mas para mim a história conta muito. Não adianta você ter um filme bem feito, bonito, colorido, e você não ter uma história para se contar. E a história de Kubo é muito bem. O que ele tenta mostrar é que a humanidade erra, que o humano é falho, que faz coisas abomináveis, mas ao mesmo tempo ele faz coisas bonitas. Ele consegue ser um ser que sabe, né, trazer para o outro a felicidade, momentos bons, sabe construir coisas boas. E isso é o principal dessa história. Então eu acho que o que ele quis mostrar é que, independente de tudo, ainda há esperança na humanidade. Apesar que tem hora que eu não acredito nisso. Mas ele quis mostrar isso, quis trazer isso para nós. E como eu digo, a história ela tem seus momentos tensos, tem seus momentos de ação e é muito, muito. O que me espantou nessa história é a fluidez, apesar de ser um stop motion. Tem hora que você para e fala: será que é stop motion mesmo? Será que os caras não só fizeram um desenho parecido? não, mas é stop motion e é muito bem. Ele soube fazer muito bem essa junção de stop motion com CGI, com CG, né, computação gráfica, e ficou muito maravilhoso. Sem contar que a gente tem ali um cast por trás das vozes, como eu disse, por toda alguns japoneses podem torcer o nariz um pouco, porque ele ocidentaliza um pouco a história, mas não é algo demais, não é algo nossa, e sim, Travis Knight conseguiu trazer aí uma homenagem muito bonita ao Japão. E como eu estava dizendo, a dublagem é feita por atores americanos. Nós temos aí a Charlize Theron, né, como uma das principais e como a mãe do pequeno Kubo. Temos o Art Parkinson como Kubo, o Matthew McConaughey como o soldado, o samurai besouro, que é muito legal. E temos mais uma vez, maestralmente, Ralph Fiennes sendo o vilão da história, né? Assim como ele já fez em outros momentos, muito bom no cinema. Ele também traz esse ar vilanesco para a história com a sua voz. E sem contar que a gente tem o Rooney Mara no longa, George Takei, quer dizer, são vozes, são pessoas, realmente é um elenco muito forte, muito bom para essa animação. E esse elenco só soube enriquecer mais toda a história de Kubo e as cordas mágicas. Essa é a indicação que eu deixo para vocês essa semana. Assistam Kubo e as cordas mágicas. Vocês vão ver que a história é muito legal. Pode ter ali uma certa percepção de correria no final. Talvez realmente ele pudesse ter dado uns 2, 3 minutos ali a mais. Ela tem 101 minutos, então ela tem o quê? 1h20, né? 1h40, minto, 1h20, ó. 1h40 ali. Podia ter uns 2 minutos a mais ali para só fechar, finalizar mesmo alguns personagens, mas nada que, oh meu Deus, que coisa horrível. É aquela sensação que poderia ter, mas não tem, tá ok. Então essa é a animação que eu indico para vocês essa semana, Kubo e as cordas mágicas. Lembrando vocês que todo dia o nosso canal tem um programa para você. Segunda-feira temos aí o nosso podcast gravado ao vivo. Terça-feira o nosso Pod News com as notícias comentadas da semana. Quarta-feira o Pode Aprofundar. Quinta-feira o Pode Entrevistar. Começando no final de semana, sexta-feira eu com vocês com o Pode Animar. Sábado o Pode Debater quadro a quadro. E domingo o Pode Resenhar com a Mário Damas, trazendo também alguns cortes durante a semana. E só lembrando a você, se você ainda não se inscreveu no canal, tem muita gente que passa, assiste, mas não se inscreve.
inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, não custa nada e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E se você já é inscrito, se você já ativou o sininho, já deixou seu like e quer fazer um pouco mais por nós, quer que nós cada dia mais melhoremos para você, nós temos uma campanha de Apoia-se, que é apoia.se/bodebater, e você pode nos ajudar com valores de 2 até 10 reais. Na verdade são 3 valores, 2, 5 e 10. Pode ser mais que 10? Pode, mas chegando nos 10 ou até mesmo dando apenas 2 reais para nós por mês, porque é automático, mês seguinte ele vai cobrar, você também não é obrigado a ficar por um tempo, quiser ajudar um mês está ótimo, quiser ajudar por um tempo depois parar também está ótimo, e você nos ajuda a fazer esse canal cada vez melhor e crescer para você. Então com isso eu só tenho a dizer para vocês, bom final de semana e bom dia, boa tarde, boa noite!